podcast Bíblia, a gente aprende muito fazendo isso. Foi mal. Rei Jaú. Gente, perdão, tá bom? Perdão. Falei errado aqui, tá bom? Tá perdoado. Vou tratar com vocês Jezabel e Jeú. É isso aí. E agora vamos para este estudo de Atos 17. Laísa sempre nos dá aqui as honras de começar e trazer não somente o contexto, mas o entendimento que é que esse capítulo falou com ela, o que mais lhe chamou a atenção. Fique à vontade. Então, como a Júlia falou, Atos 17, e eu estava aqui conversando com o Joenison antes, quando estava no intervalo, e o que a gente poderia falar principalmente aqui desse capítulo, e ao meu ver, é exclusivamente sobre pregação. Para mim, é o que resume todo esse capítulo aqui. E começa para mim ali no versículo 2, que fala assim, ó, conforme o seu costume, Paulo foi lá e nos 3 sábados seguintes falou sobre as Escrituras Sagradas com as pessoas que estavam ali na sinagoga. 3 sábados seguintes. Tá parecendo o quê? Mais uma campanha, né? Ali 3 sábados falando a respeito da palavra. Falando para quem? Estava falando ali para os judeus, né? E ali, versículo 3, Paulo lhes explicava e provava que o Messias precisava sofrer e que depois de morrer tinha que ressuscitar. E ele dizia, este Jesus que eu estou anunciando a vocês, ele é o Messias. Versículo 4 fala que Paulo e Silas conseguiram convencer disso algumas daquelas pessoas, as quais se juntaram a eles, ou seja, elas realmente aceitaram ali a palavra de Deus, a palavra realmente entrou no coração delas, e elas falaram, não, isso aqui realmente é a palavra verdadeira, não tem para onde correr. E um grande número de não-judeus convertidos ao judaísmo e muitas senhoras da alta sociedade também se juntaram ao grupo. E aí eu até fiz uma pergunta aqui, né, Jones? Falei assim, se a gente vai numa igreja hoje, vai num culto aí de domingo, qual é a diferença ali de quantidade de mulheres para homens? E aí vai até uma pergunta, né, uma curiosidade, por quê? Por que será que a quantidade de mulheres é maior do que as de homens? E aqui também se ressalta isso, né? E muitas senhoras da alta sociedade também se juntaram ao grupo. Será que as mulheres são mais fáceis ali de acreditar, de convencer? Não sei. Claro, obviamente, quem convence é o Espírito Santo, né? Mas por que essa diferença? Por que os homens ainda têm assim, uma resistência em relação à palavra? Será que não seria um pouco de machismo? Não posso dar o braço a torcer? Vai fazer uma reunião de homens para ver quanto que junta e uma reunião de mulheres. Reunião de mulheres. Sempre foi Madureira tem 2 reuniões de mulheres, né? Vai ter agora, 9 da manhã e 14 horas. Quando é reunião de homens, é uma só. É uma só dia. E você tem que garimpar, né? Porque o homem é mais recluso, né? Mais resistente. Então, acho que essa resistência, até mesmo por conta de machismo, não sei, deve ser por conta disso. Mas é uma coisa que eu fico me perguntando, né? Enquanto a gente está no culto, a gente sempre vê mais mulheres do que homens. Mas, assim, o principal foco aqui é que um grande número de não-judeus convertidos ao judaísmo acreditaram ali na palavra deles. Então, aqui vem a importância da pregação da palavra, sabe? Muitas vezes a gente não dá importância para um pastor. Hoje em dia, eu vejo muito isso. Eu sou casada com um pastor, a Júlia também é casada com um pastor, e os nossos maridos são novos em idade, que a gente pode dizer. Eles são novos em idade. Não estou falando em experiência. Não conheço muito bem a história do pastor Wallace, mas o meu esposo, o pastor Davi, poxa, já foi para a Índia, já foi para a África, Estados Unidos. Então, assim, uma vasta experiência. Mas hoje, muitas pessoas não dão crédito aos pastores, principalmente se tratando de pastores novos, né? Mas não tem idade para que Deus use as pessoas, não tem idade para que Deus possa usar a boca das pessoas. E aqui Deus estava usando Paulo e Silas, e através deles, muitas pessoas foram convertidas ao Evangelho, foram convencidas ali através do Espírito Santo a respeito da verdadeira palavra. E isso é muito importante. Hoje a gente não pode deixar esse costume de honrar pastores. Ontem a palavra foi sobre honra na igreja e, assim, é uma palavra muito forte. A gente não sabe honrar mais os pastores, né? E eles são os instrumentos de Deus aqui na terra. É através deles que a palavra é propagada. Obviamente, nós todos, mesmo não sendo pastores, a gente leva a palavra através da nossa vida, tem que ser um testemunho vivo. Mas a importância dos pastores de estarem ali e de levarem a boa palavra, de levarem as pessoas ao arrependimento, de levarem as pessoas à conversão verdadeira, isso é algo muito importante. Que abriram mão de tudo para estar ali servindo ao chamado. Né? Exatamente. Sabe a curiosidade? Que o Paulo, depois ele foi para Atenas, que era o berço do lugar onde eles dialogavam, né? Dos filósofos. E lá eles tinham
eles podiam também se reunir lá nas praças para debater, para falar. E ele, se eu não me engano, chamava ele de, não sei se é sabiá, é um pássaro que fala demais. Porque ele não entendia muito bem a conexão que ele fazia, então eles achavam que ele só estava aí para falar. E não entendiam muito bem, mas quando ele tinha oportunidade, as pessoas se convertiam. Interessante, que me chamou a atenção aqui, que no versículo 10 fala assim: logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles chegando lá foram à sinagoga dos judeus. Ora, esses foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Ou seja, na primeira cidade que eles passaram, eles não foram tão bem recebidos, mas tinham pessoas que deram ouvidos, né, e também se converteram. Na segunda cidade, eles receberam de bom grado. Ou seja, a gente tem a questão que nem sempre a mensagem ela vai ser bem recebida, seja por aquela pessoa, por aquelas pessoas. Mas ainda assim, a missão da pessoa que está sendo usada por Deus é falar. E tem que continuar. Ou seja, Paulo estava lá na missão, tanto que ele ia no sábado, ficava lá falando a palavra. E aqui, o interessante é que a Bíblia fala que eles ouviam o que Paulo dizia e pegavam a Bíblia para comparar, para ver se aquilo estava batendo. Então, também há a importância daquilo que a gente fala, a gente viver. Exato. E nós que estamos sempre ouvindo mensagens, né? A gente está sempre se nutrindo espiritualmente de pessoas, de pastores, de pessoas que são usadas por Deus, a gente também não pode ficar naquela de, não, o pastor vai pregar e eu vou só absorver tudo. Mas o pastor vai pregar, mas você vai lá na Bíblia, você vai ver o que o pastor está falando, você também vai ter a tua intimidade. Se é verdade, porque hoje o que a gente também vê, infelizmente, muita gente não falando deveria, que quer na internet. Mas muitas pessoas falando inverdades, falando coisas ali que são... A gente conhece mais a palavra e fala assim, meu Deus, primeiro, como que ele falou isso? E segundo, como que acreditaram nisso? Pastor Mike até pregou isso ontem, cara. Falando da questão a gente está num mundo globalizado, onde todo mundo fala o que quer, então que mais tem pessoas que às vezes se dizem pastor, mas pregando coisas que você vê que está distorcido da palavra, né? A Bíblia, a palavra, é como se fosse um espelho que mostra os nossos defeitos. E ela mostra aquilo que tem que ser mudado. A Bíblia, ela é a verdade. Já aconteceu, comigo acontece sempre, né? Eu chego em casa, eu olho assim pro espelho e falo, gente, eu tava o dia inteiro com esse cabelo. Ninguém me falou nada. Eu tava o dia inteiro desse jeito. A gente fala. Ninguém lápis de olho aqui embaixo, parecendo um panda. Ninguém me disse nada que eu tava assim. Meu cabelo tudo pro alto e ninguém fala. Enfim, a palavra, ela é como esse espelho que ela vai mostrando os nossos defeitos e ela mostra o que é a verdade e aquilo que precisa ser mudado. E, de fato, nós precisamos sempre nos comparar com a palavra, comparar aquilo que a gente ouve com a palavra, o nosso roteiro ali perfeito, não é roteiro a palavra certa, né? O gabarito, a palavra que eu queria lembrar. Gabarito é onde a gente confere o que está errado. E quando nós trazemos isso para aquilo que o pastor prega, ver se realmente está correto com a Bíblia. E, de fato, a gente precisa ter isso porque nós estamos ali recebendo da palavra e precisamos da direção do Espírito Santo nas nossas vidas e precisamos agir como os de Bereia, de ter essa certeza de que, de fato, estamos ouvindo aquilo que está de acordo com a palavra. Porque existem, não estou generalizando, mas um caso ou outro acontece de pegar um texto fora de contexto, de pegar alguma coisa e trazer um entendimento contrário à palavra. Então, a gente precisa estar muito sensível ao Espírito Santo e conhecer a palavra para poder identificar essas diferenças. E como a Larissa trouxe também, vai acontecer de você ver vídeos na internet, cortes, e se você não tiver discernimento, se você não conhecer a palavra e não se pôr nem a questionar, porque como você falou, eu já vi não somente os vídeos, mas se você for ver os comentários que tem naquele vídeo, muita gente apoiando, né? Muita gente que não tem o entendimento e vai absorver aquele conteúdo e pior, vai repassar aquele conteúdo, não é verdade? Exato. Porque creio que todos já cometeram esse erro, né? De ver algum vídeo e já tomar aquilo como verdade. 1 minuto e 30 segundos, não estou falando de algo sobre a palavra especificamente, mas alguma notícia, alguma coisa, e aí você repassou aquilo sem nem se questionar, né, se aquilo é realmente verdade e se for relacionado à palavra, se aquilo realmente está correto, se é um entendimento correto.
Então, a gente precisa conhecer a palavra, a gente precisa estar sensível ao Espírito Santo. E se vem algum tipo de notícia, principalmente relacionada à palavra, que você faça como Gibereia, né? Que você venha a bater com a palavra ali, colocar lado a lado. Sim. E se tá diferente, então que você venha descartar aquilo, absorva somente aquilo que é bom. E até o que o Joanilson falou sobre os pastores continuarem, porque às vezes a caminhada é difícil, tem gente que não aceita. Se a gente for olhar para quando Paulo estava lá em Tessalônica, que foram 3 sábados ali falando da palavra, então eu imagino que ele estava ali insistindo, não desistindo daquelas pessoas. Exato. Sempre... Mas aqui, quando ele chegou em Bereia, não fala um tempo. Então, eu acredito que as coisas foram mais fáceis ali, né? Então, essa é importante. E achei bonitinho que na NTLH fala assim, ó, no versículo 11, as pessoas dali eram mais bem educadas do que as de Tessalônica. E ouviu a mensagem com muito interesse. Então, a diferença daqueles que ficavam debatendo, eles precisaram de 3 semanas ali, 3 sábados para poder colocar a palavra dentro deles. E os outros que eram mais bem educados escutavam melhor, pegavam a palavra melhor. Já estava mais quebrantado. Então, aí vem aquela dificuldade. Isso aqui vai até mais para os pastores, né? Às vezes você precisa ter um pouco mais de paciência com aquele membro que dá um pouco mais de trabalho, aquela pessoa que ainda não quer se batizar, que ainda não capta muito bem a palavra e tudo mais. Porque tem aqueles que são fáceis, você conquista bem rapidinho, mas tem aqueles outros que você precisa ter uma persistência maior. Continue garimpando, pastor. Se você, com a ajuda do Espírito Santo, vai alcançar o coração desse membro, né? Porque dá para perceber pelo comportamento, né? Você identifica como é que está o coração da pessoa. Questionar, a forma como se questiona. Se é aquela pessoa que quer só bater de frente, não é verdade? Ou se é aquela pessoa que realmente quer aprender, que está ali na humildade, perguntando, mas querendo saber qual que é a verdade, querendo ter um entendimento correto, né? Que o seu coração seja daquele que é humilde, seja daquele que realmente quer aprender e viver a palavra na sua mais excelência. E agora a gente já vai encerrar o nosso programa. Muito obrigada, Laísa, Joe. Obrigada a você de casa. Que você esteja conosco na quarta-feira com muito mais. Já é. 14 horas. Até lá. Valeu, gente. Tchau. Um beijo. Fala, galerinha. Nosso podcast Bíblia, a gente aprende muito fazendo isso.